Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Para quem ainda não sabe, eu sou a Débora e hoje nós vamos falar sobre Immanuel Kant. Antes de começar, caso vocês escutem algum barulho chato, é a minha caixa de água enchendo. Eu tento gravar sempre de madrugada, inclusive agora é 1h51, justamente para não ter barulho, mas hoje me pega de surpresa. Eu preciso entregar a aula, então espero que vocês relevem e não atrapalhem a gente tanto assim. Vamos lá. Aí o bonitão, não sei por que dessa maneira de chamar os filósofos de bonitão, mas realmente Kant tem um nariz tão bonito, né, gente? Pelo menos para o meu senso estético. Vocês sabem que antes de começar eu gosto sempre de contar uma fofoca, contar um fato sobre os filósofos. Acho que eu sou uma grande fofoqueira. Dizem que as donas de casa de lá da cidade onde Kant morava, da rua que ele passava, acertavam seus relógios pelo horário que ele passava, porque ele passava sempre, todos os dias, no mesmo horário, religiosamente. Enfim, isso mostra quão metódico, centrado o homem era, né? Vamos lá. Conforme Kant, nosso ânimo, ou aparelho representacional, é constituído por 3 faculdades ou capacidades distintas, que são elas: a faculdade de conhecer, que é a ciência, que obviamente ela é objetiva e universal. Na ciência, um fato científico vai ser um fato aqui em qualquer lugar do mundo. Ele é universal e ele é objetivo. Ele é objetivo, não pode ser subjetivo. A faculdade de apetecer, tipo, me apetece, que é a ética, que também é objetiva e universal. Inclusive, ser universal, a gente não vai entrar de fato na ética kantiana, por mais interessante que ela seja, não hoje. Talvez a gente possa trabalhar isso em outro momento, mas hoje não. Mas o maior fundamento da ética kantiana é justamente a universalidade. O lema é: age de tal maneira que a sua ação possa servir de exemplo em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, enfim. E, por último, a faculdade de julgar, que é a estética. E essa, sim, pode ser subjetiva e universal. Subjetiva porque o nosso senso estético é só nosso. E ele pode ser privado. Enfim, na primeira faculdade, a razão é limitada pela representação. Na segunda, a razão determina os parâmetros da ação, já que ela é incondicionada, isto é, não depende da experiência. E na última, a nossa subjetividade percebe, e daí vincula as duas e une a beleza na obra-prima humana. Eu trouxe isso aqui só para a gente adentrar o conhecer em Kant, o conhecimento, o esclarecimento, enfim. Vamos seguir. Em sua obra, A Crítica da Razão Pura, é uma das obras de Kant bem famosas, bem importantes. Ele tem muitas, mas A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática, A Metafísica dos Costumes, essas são, tipo assim, foi onde ele fez o nome dele. Enfim, Kant tenta resolver os problemas colocados pelas duas posturas estudadas acima, o slide que a gente acabou de ver, tentando compreender o papel da razão, seus usos e limites, fazendo um rastreamento dessas. Para isso, ele realizou aquilo que chamou de Revolução Copernicana. Copernicana, que vem de Nicolau Copérnico. Se chama assim em filosofia. Sabemos que a Revolução Copernicana foi realizada na área da astronomia, alterando o sistema geocêntrico pelo heliocêntrico. Acredito que isso aqui vocês viram na escola, né? Em filosofia, ela significa a mudança de enfoque no objeto, de modo que antes a mente deveria se adaptar a ele e agora o objeto que deve se adaptar à mente. Antes, o objeto era o foco. Nesse momento, o homem, a mente do homem,
que passa a ser o foco e o objeto que se adapte a ela, e não o contrário. Muda a filosofia que ela dá uma guinada e muda totalmente seu foco. Agora a gente vai aprender o que é a priori. Provavelmente vocês já ouviram pessoas usando a palavra a priori, que a gente costuma usar como a princípio. Na filosofia, gente, eu fico com a boca seca muito rápido, perdão. Os mimos de morar em Rondônia. Já na filosofia, a priori significa outra coisa, principalmente na filosofia kantiana. Vamos lá. A priori significa independente, logicamente, da experiência, e não antes, no sentido temporal dela. Além disso, tal conhecimento é também necessário, ou seja, não expressa algo que possa ser diferente e é universal, isto é, aplica-se a todos os objetos de uma determinada espécie. Resumindo, algo é a priori se for independente da experiência, necessário e universal. E que exemplo eu posso dar para vocês? Um triângulo, um quadrado. Se eu chego aqui e digo para vocês, poxa, um triângulo tem. Tá pegando mesmo. Um triângulo tem 3 lados. Qualquer triângulo, essa informação ela vai ser válida em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, porque todo triângulo tem 3 lados. Então, é algo independente da experiência, necessário e universal. E clara? Enfim. Eu não coloquei aí, mas também é importante fixar na cabeça de vocês o que é a posteriori. Eu botei só o a priori, que eu não queria contaminar o slide, às vezes acho que eu ponho muito slide para vocês, mas o a posteriori é justamente o contrário. A posteriori é aquilo que vem depois da experiência, é aquilo que requer experiência. É importante vocês terem em mente a priori e a posteriori. Isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer para vocês. Eu fui dar uma olhada nas aulas dos meus colegas. Gente, cada slide bonitinho, trechos de filme. Teve uma turma que fez animação. Fiquei envergonhada dos meus slides. Mas isso aí foi o melhor que eu pude trazer para vocês. Vamos lá. Através da experiência, nós temos um objeto. E pela experiência, nós podemos tocá-lo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos vê-lo. E é pela experiência, através da experiência, que ele vai existir. Tipo aquele, existo porque você me reconhece. É na experiência, é na medida da experiência que esse objeto vai existir. Mas depois que os nossos sentidos fazem essa captura, o nosso intelecto começa a organizar essa experiência, entende? Ele começa a estruturar. E é daí que a gente tem o conhecimento. Ou seja, o conhecimento para o Kant é a união da razão e da experiência. Não pode ser um ou ser só outro. É a união das duas coisas, da razão e da experiência. Porque o conhecimento ele vai ser a posteriori. Olha a minha cola aqui. Ele é a posteriori, porque ele nasce na experiência, mas ele também mas sua estrutura é a priori, porque ele vai se encerrar na razão. É na razão que vai haver essa organização das ideias, que, consequentemente, vai se tornar o conhecimento. Então, para obter o conhecimento, nós precisamos da experiência e da razão, não somente de um, como dito no empirismo, ou de outro, como dito no racionalismo. Daí, depois de termos o conhecimento, nós conseguimos formular juízos.
E esses juízos são analítico e a priori, sintético a posteriori e sintético a priori. No analítico a posteriori, nós temos... No analítico a priori, nós temos aqui: Débora é mulher. Essa informação de que Débora é mulher não acrescenta em nada. Ela não nos traz nenhuma informação nova, porque o predicado mulher já estava oculto em Débora. Gente, eu fico apontando como se eu estivesse numa lousa. Mulher já estava oculto em Débora, então não nos trouxe nenhuma informação nova. Então, ele é um conhecimento analítico e a priori. Já um sintético e a posteriori é completamente diferente. Por exemplo, Débora é nordestina. O nordestina não estava oculto em Débora, então nos traz um conhecimento novo, nos traz uma experiência nova, nos é dado algo novo. Já o sintético a priori, que é mais usado na matemática, aqui, 14 mais 5, não há forma, esse resultado não poderia ser diferente. Não existe essa conta que você vai fazer que 14 mais 5 não vai dar 19. Entretanto, não necessariamente quando você pensa em 14 mais 5, você vai pensar em 14 e 5, você vai pensar em 19. Apesar de que ele está aí, mas não é o que vem à sua mente primeiramente. Vamos lá. Na crítica da razão pura, Kant procura salvaguardar a possibilidade da liberdade, distinguindo entre fenômeno e nômeno. O fenômeno é o modo como o objeto nos aparece, é o modo como nós o temos na nossa sensibilidade e no nosso entendimento. Já o nômeno é a coisa em si. Ela é pensada pela nossa razão e ela é independente de nós, ela não precisa de nós para existir. Kant faz a distinção entre nômeno, coisa em si, fenômeno, aparição. Esta distinção evidencia que o homem só é possível conhecer as coisas como aparecem à mente, jamais em si mesmas. Ou seja, nós não temos a capacidade, pelo menos segundo Kant, de conhecer as coisas em si mesma, seja pelas ideias inatas cartesianas, seja pela ideia como cópia exata da sensação. O fenômeno é uma representação que o sujeito sofre quando algo o modifica. Não conheço o que me afeta, apenas sei que sou afetado por algo do qual posso criar uma imagem. Esta implica vários desdobramentos. Por exemplo, o que nós podemos dizer sobre o amor? O que é o amor em si? O que nós podemos dizer sobre o amor em si? Nós não sabemos. Nós só podemos descrever como o amor nos afeta. Entenderam? Não o amor em si. Quando alguém perguntar, o que é amor para você? Geralmente você vai descrever uma par de sensações que o amor despertou em você, e não o amor em si. Porque, segundo ele, nós não podemos conhecer as coisas em si. Porém, o conhecimento limita-se ao fenomênico, ao fenômeno, como a coisa nos aparece, evidenciando que não podemos estender nossos juízos às coisas como são em mesmas, mas somente ao modo como elas aparecem para nós. A coisa em si, o nômeno, nos escapa, não pode ser conhecida, somente pensada. Mas não é por dizer que nós não podemos conhecer a coisa em si que Kant vai dizer que nós não podemos possuir conhecimento algum, que nós não podemos ter certeza de nada. Não, nós podemos ter certeza acerca de muitas coisas. Coisas como elas se mostram para gente, como elas estão no mundo para gente. Kant, na sua segunda crítica, lembra que a gente viu a primeira, que foi a crítica da razão pura. Kant, na sua segunda crítica, prova a efetividade da liberdade por meio do factum da razão. Isto é, consciência da moralidade, sendo efetiva, é a ratio cognoscendi. Professor, é assim que fala mesmo? Só o Kant pode me julgar, gente. E ele não está aqui para julgar, infelizmente.
É a ratio cognoscendi da liberdade. Em outros termos, temos consciência da moralidade e, assim, somos obrigados a nos determinar e agir a partir dela. Tal facto da razão é suficiente, segundo Kant, para garantir a realidade e a efetividade da lei moral. Então, por nós termos essa consciência, já é o suficiente para nós agirmos dentro da lei moral, segundo Kant. Então, aí é com vocês, se vocês concordam ou não com Kant. E, por último, para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre o esclarecimento. Eu vi que vocês tiveram aula sobre iluminismo, então provavelmente vocês já tiveram também no ensino médio, mas digo aqui no cursinho. Então, provavelmente já adentraram um pouco no esclarecimento kantiano. Mas eu resolvi trazer mais um pouquinho só para afirmar com certeza na cabeça de vocês. O lema do esclarecimento é em latim, sapere aude. Mais uma vez, é assim que fala? Só o Kant pode me julgar. E significa justamente ouse saber. Ouse fazer uso do teu próprio entendimento. Vamos lá. E o esclarecimento, que é? Nada mais é do que a saída do homem da menoridade. Menoridade essa que, para o Kant, ele é o próprio culpado. Se você está longe do esclarecimento, se você está longe de sair da sua menoridade, a culpa é exclusivamente sua. E a menoridade o que é? É a capacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. É a incapacidade de se autolegislar. Para ser mais clara. Quando você está na menoridade, você não tem autonomia sobre você mesmo, sobre suas decisões, sobre os seus pensamentos. Vamos lá. É tão cômodo ser menor. Kant vai afirmar isso. E, de fato, né, gente, é muito cômodo ser menor. Se abster do conhecimento, às vezes, é tão cômodo. Tanto que, quando nos perguntam, geralmente, qual a fase mais feliz da nossa vida, a gente tende a responder a infância. Porque na infância a gente é menor, literalmente. A gente não tem noção ainda da maldade humana, a gente tem pouca noção sobre a vida, sobre a morte, principalmente sobre a morte. Enfim, a gente só tem que ser a gente só tem que brincar e ser feliz. Então, a impressão que dá é quanto mais longe da sua autonomia, quanto mais longe das informações, mais feliz a gente é. Mas de fato é uma coisa ilusória, porque é uma felicidade passageira, é uma felicidade que a qualquer momento pode ser destruída, é uma felicidade frágil. Qualquer brecha de conhecimento, de notícia, essa felicidade vai arruinar. Então, é melhor a gente fazer uso do nosso próprio entendimento, é melhor a gente buscar o esclarecimento e entender como funciona o mundo para, então, tentar ser feliz dentro dele e se autolegislar. Vamos lá. E ele diz que a inércia e a covardia são justamente os maiores causadores dos homens que continuam na menoridade. Vamos ler. Inércia e a covardia são as causas de que uma tão grande maioria dos homens, mesmo depois da natureza há muito tê-los libertado de uma direção alheia, de bom grado permaneça toda a vida na menoridade. E porque seja tão fácil os outros apresentarem-se como seus tutores. É o que eu falei. Segundo ele, a inércia e a covardia é o culpado, é o que causa, e porque é muito cômodo e muito fácil a gente jogar para outras pessoas o caminho da nossa vida, as decisões da nossa vida. Jogar para a nossa nutricionista o que a gente deve comer, para o nosso médico que exercício a gente deve fazer, para os nossos professores o que a gente deve aprender e aprender só aquilo, não tentar sair da caixa, entende? É muito fácil botar a nossa vida, nossa autonomia na mão de outra pessoa. E é justamente assim que a gente acaba sendo governados por pessoas que, quando a gente olha, pensa, não era isso que eu queria. Mas você não fez nada a respeito, você não tentou mudar, você não tentou mudar o seu redor, enfim. Então é isso, minha gente. Acho que acabamos por hoje. É referência,
caso vocês queiram ler, eu sempre deixo aí. Eu acho que foi só isso mesmo. Gente do céu. Ah, veio no lugar errado. Para a apresentação. Então, pessoal, queria pedir que vocês se inscrevessem no canal. Gente, esse canal é tão legal, vocês têm tanto a ganhar se inscrevendo aqui, vocês vão aprender tanto. Se inscrevam. Aqueles que estão assistindo, mas não são inscritos, que custa uma inscrição? Se inscrevam aí para vocês terem tudo em tempo real. E antes de acabar, como eu sou uma grande fofoqueira, gosto de acabar sempre, tanto começar quanto acabar com uma fofoca filosófica. Vou contar para vocês. Dizem as más línguas. Ai, que Kant morreu virgem, gente. Enfim, em que essa informação é relevante para o Enem? Não sei, provavelmente não é, mas eu realmente adoro saber essas coisas da vida do povo. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau!